Depois disso, a gente tem o terceiro pilar, que é a aquisição de clientes. Esse é importante, cara. Cara, a gente, como o Gui falou mais cedo, né? A gente é contra aquele modelo de aquisição no volume, tipo assim, fecha cliente aleatório, bota qualquer coisa pra dentro, que se lasca a entrega, o resultado. A gente é mais a favor de trazer um cliente mais qualificado, que tá dentro do ICP, se a gente tiver clareza do ICP, porque tem que ter, né? Tem que saber quem que você vai ali atender de uma forma mais... Cliente ideal mesmo. Cara, quem que você consegue dar resultado dentro daquele nicho? Porque assim, não adianta ser o pequenininho, primeiro porque você não vai conseguir cobrar bem, né? Também não dá pra ser o grandão. Então eu falo, cara, todo nicho é uma pirâmide, que no topo você tem os que faturam muito e na base você tem um monte de cliente pequenininho. Eu quero do meio. Então, se você não tem essa clareza do CP, você não consegue ter clareza na aquisição de clientes, né? Porque você precisa de estratégias diferentes para poder conquistar esse cliente melhor. Né? Porque normalmente a galera fala, não, vou fazer tráfego e tal. Só que o tráfego, 95% dos leads vão vir pequenos. Daquele cara da base da pirâmide. Então, esse cliente é ruim. Então, se você enche a tua agência com esse cliente, um monte de cliente pequeno, você cria outros problemas de operação e não cresce, porque você cobra pouco, o cliente não fica muito tempo normalmente, mais difícil você dar resultado porque você está cobrando pouco, não consegue dar atenção. Então, você cria um problema para a tua operação. E eu gosto sempre de fazer aquela comparação, cara, tem um vídeo na internet que é muito interessante, que o cara é um professor que coloca tem um jarro de vidro, assim, né? E ele coloca primeiro areia, aí depois bota umas pedrinhas, umas pedregulhos, depois bota umas pedrinhas médias, depois bota pedra grande. Só que quando ele vai botar pedra grande, não cabe no jarro. Fazendo uma analogia com a agência, é mais ou menos isso. Você coloca um monte de cliente pequenininho na agência, você enche tua agência e não tem condições de botar clientes bons, né, e maiores que pagam bem Tanto depois. em relação a atender quanto em relação a prospectar. Né? Tudo. Você perde energia, esforço, sua prioridade vira outra e tal. Então você não consegue. Em paralelo, vamos supor, esse mesmo jarro vazio ali, né? Você coloca primeiro pedras grandes, então pedras grandes primeiro, você depois pode botar os pedregulhos, depois pode botar areia, vai caber tudo. Não necessariamente eu tô falando que você precisa depois botar cliente pequeno, mas só te falando que, se você coloca foco em trazer clientes maiores primeiro, você leva a tua agência para um outro patamar de uma forma muito mais eficiente, muito mais rápida, com menos trabalho. Só que a maioria dos donos de agência não sabem fazer isso, esse que é o problema. E aí, dentro de aquisição, que é o terceiro pilar, primeiro, então, ter essa clareza. Ter a clareza do cliente ideal, né? O cliente ideal, que vai poder pagar esse ticket maior, então, consequentemente, ele tem que faturar mais, né? E aí, as estratégias, que era onde eu estava querendo chegar, né? Então, tráfego, normalmente, não é a estratégia mais eficiente, não é que não funciona, mas para esse modelo de 0 a 100, né? Não é, normalmente, o modelo mais eficiente, porque, geralmente, para você captar clientes, tráfego vai trazer clientes muito pequenos. Conteúdo também, a gente já falou, não é o modelo mais eficiente. Indicação, cara, a maioria das agências depende de indicação, de forma aleatória. Então, quando você vive de indicação, você espera qualquer cliente chegar até você, porque você não escolhe quem tá te indicando e nem para quem tá te indicando. Então, às vezes a indicação até que é bom, né? Porque, tô fazendo um bom trabalho e estão me indicando. Só que chega qualquer cliente de qualquer nicho, de qualquer tamanho, que vai pagar qualquer ticket. Então, isso muitas vezes trava as agências. Porque ela vai pegando, ela não sabe dizer não. Ela vai pegando tal. Então, se você não tem clareza de canais de prospecção para trazer esse cliente mais qualificado, você tá ferrado. Então, se quiser, a gente pode entrar aqui em algumas coisas, mas assim, cara, se você tá nichado, você tem que participar de evento de nicho e eventos você tem que ir de forma estratégica, não é para passear. Tem que saber fazer social selling de forma também intencional e ativa, não é só ficar esperando o lead chegar lá para falar contigo. Cara, você tem que fazer parcerias estratégicas com pessoas do nicho, fornecedores, infoprodutores, associações, enfim. Então, parceria estratégica, cara, é um canal super potente para poder você trazer clientes qualificados. Dá aqui um outro canal, que é o de visita, cara, visita presencial. Tá lá na mentoria. Visita presencial, cara, fazendo de um jeito, né, tem uns hackzinhos lá. Cara, a galera tá conseguindo fechar clientes muito bons, né, falando com poucos, né, não precisa visitar 1000 clientes. Não, cara, tá fechando às vezes, visita 15, fecha 3, visita 10, fecha 2, 1. Então, cara, é uma conversão absurda. Ticket alto. Ticket alto. Então, são formas, e também, cara, tem uma outra forma que eu gosto muito, tô falando de alguns canais aqui de prospecção que a gente ensina e que a gente gosta, né, que é a indicação provocada, que é diferente daquela indicação aleatória. A provocada, cara, é você usar a tua rede de relacionamentos, que pode ser clientes atuais, clientes antigos, ou ex-clientes, né? Amigos, família. Às vezes, grupo de WhatsApp que você tá e pedindo indicações de uma forma minimamente estruturada, falando quem que você quer atender, qual que é o tamanho desse cliente e tal. Para não chegar a clientes de forma aleatória. Eu duvido, cara, quem é dono de agência aqui que tá escutando a gente, duvido que você pediu indicação recente,
Ou pelo menos até... Às vezes tem gente que nunca nem pediu indicação para os seus clientes atuais. Porque o cliente que você atende ali do nicho, ele conhece outros negócios do nicho. Né? Então, é uma coisa que ninguém faz. Outra coisa, clientes que você faz reunião, clientes não, né? Prospectos que você faz reunião e não fecha, você pode pedir indicação também. Outra coisa, amigos e família, cara, eu tenho certeza absoluta que os amigos e família da galera que é dono de agência, muitas vezes nem sabe o que você faz. Então, perguntei pra tua família, pro teu primo, o que você faz. Cara, o cara não sabe dizer. Trabalha com internet. Trabalha com internet. Então, se a gente não tá se posicionando, se a gente não tá informando as pessoas que a gente faz e não tá nem pedindo ajuda... Porque, cara, imagina, pedir indicação é um pedido de ajuda. Se você não tá pedindo nem para suas pessoas mais próximas, ali, amigos e famílias teriam interesse genuíno em te ajudar, cara, pô, tem uma coisa errada. Então, são algumas estratégias que a gente tem para poder trazer esse cliente mais qualificado dentro do CP, que era isso que a gente estava falando. Tá vendo como é que tá tudo? São engrenagens que vão se conectando. E normalmente, por isso que a gente fala muito de modelo de negócio. Porque normalmente as engrenagens das agências que existem por aí estão totalmente desconectadas e... Né? Então, para quem quiser aprender aí a ter uma agência com modelo de negócio certo, né, saber captar esse cliente melhor, vou deixar o link aqui na descrição para você, né, se inscrever aí para a gente te ajudar, né? A gente tem um diagnóstico em que a gente realiza com agências, com o nosso time, é uma reunião individual, em que a gente vai entender todos esses pilares que a gente está falando aqui. A gente analisa 7 aspectos ali da tua agência. Exato. E a gente te dá um direcionamento aqui do que tá indo bem, do que tá indo mal, do que precisa ser ajustado. E então, se você quer ter essa oportunidade, é de graça, mas a gente faz uma seleção ali dos interessados. Só ir no link aí que tá o QR Code na tela ou na descrição e primeiro comentário. É isso. Então, cara, aquisição de clientes é isso. Assim, a gente precisa ter clareza. Primeiro do cliente ideal. Primeiro do cliente ideal, quais são as estratégias que vão trazer melhor. De prospecção. E as pessoas falam, não, tem que fazer tráfego. Cara, tráfego não traz cliente bom, na maioria das vezes, em quantidade boa, né? Então, você tem que botar um caminhão muito grande de dinheiro para poder... Porque vai vir 95% dos leads ruins e 5% bons. E aí você tem um trabalho enorme para fazer essa peneira, né, filtrar. Você tem que ter um monte de integração, um monte de time comercial, SDR. Aí você vai complicando a operação. Então, não acho que precisa disso. Não é que não funciona, mas para a agência que está saindo de 0 a 100, de 50 a 100, de 50 para 150, não precisa. Não precisa complicar. Né? Então, tráfego é um jogo de volume, que você vai trazer cliente pequeno, que vai ficar pouco tempo com a tua agência, que paga pouco. Se tráfego só resolvesse a situação da agência, qualquer gestor de tráfego já estava multimilionário, na verdade. É. Então, é isso.